Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Teologia 2. E hoje nós estamos dando continuidade ao nosso quadro, o quadro conhecido como Ao Pé da Letra. Esse quadro tem por objetivo pegar textos geralmente mal interpretados ou textos um pouco mais difíceis de serem interpretados, e a nossa intenção aqui é fazer uma boa exegese do texto para que você possa fazer a compreensão correta do mesmo. E como você já deve ter visto aí no título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre o texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, o famoso texto do "Ensine a criança no caminho que deve andar". Mas antes da gente fazer essa boa exegese do texto, gostaria de pedir aquelas coisinhas tradicionais para você se inscrever no nosso canal, para você dar like no vídeo, para você ativar o sininho aí para receber as notificações toda vez que a gente soltar um vídeo novo, para você também comentar e interagir com a gente. Comente, mande sugestões aí de temas para nós, diga o que você está achando dos temas que nós já falamos aqui no canal. Interaja com a gente, porque assim você vai nos ajudar a enviar esse vídeo para mais pessoas, uma vez que o YouTube reconhece quando o vídeo está tendo engajamento, e se houver esse engajamento, ele mesmo encaminha o vídeo para mais pessoas. E a nossa intenção aqui nesse canal é exatamente essa, que a boa teologia chegue para o maior número de pessoas possíveis. E eu peço para você também se inscrever nos demais canais. Nós também estamos no Facebook, nós também estamos no Instagram, só você procurar a gente lá, @teologia2, e você vai nos encontrar. Feitos os pedidos então, eu gostaria de ler o texto com vocês. E o texto diz assim: "Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele." Esse texto é um dos textos que tem sofrido com má interpretação ao longo do tempo, pois esse texto contém algumas particularidades que costumeiramente são mal interpretadas. O primeiro erro de interpretação desse texto é que costumeiramente as igrejas têm interpretado esse texto como uma promessa. Então eu peço para que você assista o nosso podcast sobre interpretação bíblica e você vai entender que o livro de Provérbios não é um livro de promessas, pois lá no nosso podcast nós ensinamos que o texto bíblico ele precisa ser lido conforme ele se apresenta para ser lido. E a Bíblia contém inúmeros gêneros literários. A Bíblia contém livros históricos, a Bíblia contém provérbios, a Bíblia contém poesias, a Bíblia contém canções, a Bíblia contém parábolas, a Bíblia contém cartas, a Bíblia contém livros altamente alegóricos, como é o caso do livro de Apocalipse. Então esse gênero literário deve ser lido conforme ele se apresenta para ser lido. E no caso dos provérbios, ele é um gênero literário onde sábios fazem uma leitura da realidade ao qual eles estão vivendo. Então nós não podemos tratar esse texto como uma promessa infalível, uma vez que o texto não se apresenta como uma promessa, mas sim o autor desse versículo ele está fazendo uma análise da realidade ao qual ele estava inserido. E por causa dessa má interpretação, muitas pessoas ainda nos dias de hoje acreditam que se você levar a criança para a igreja desde pequenininha, ela nunca vai se desviar dos caminhos do Senhor. E essa é uma interpretação equivocada, não só por esse texto não ser uma promessa, mas nós podemos averiguar vários testemunhos de pessoas que levaram os seus filhos para a igreja desde pequeno, mas mesmo assim eles não permaneceram no caminho da fé. O segundo erro de interpretação desses textos não necessariamente é um erro, mas há uma segunda possibilidade de interpretação da palavra criança, pois não necessariamente esse texto está falando de crianças, pois a mesma palavra usada no hebraico, no original hebraico para essa palavra criança, também pode ser traduzida para jovem. Essa mesma palavra você pode encontrar no capítulo 7, no versículo 7 do mesmo livro de Provérbios, e você vai ver que ali essa mesma palavra foi traduzida para jovem. Então não necessariamente esse versículo está falando sobre crianças. Já o terceiro erro de interpretação que há nesse provérbio é a interpretação da palavra caminho. A palavra que foi traduzida por caminho no hebraico, ela é uma palavra um pouco estranha, e não há problema nenhum ela ser traduzida por caminho. A grande questão que há nessa palavra, e que não foi traduzida para o nosso português, é que essa palavra caminho está falando do caminho do jovem ou da criança, conforme a interpretação que você achar melhor da palavra criança. Mas está falando do caminho particular dele, e não necessariamente qualquer caminho. Então talvez a melhor tradução seria: ensina a criança ou o jovem no seu próprio caminho. Então só para recapitular bem rapidinho, esse versículo não está falando de uma promessa,
A palavra criança ali não necessariamente está falando de criança, pode estar falando de jovens, e essa palavra caminho está falando do caminho do jovem ou da criança, não necessariamente qualquer caminho. Ou seja, o que esse texto está querendo nos apresentar é que os pais dessa criança ou desse jovem devem estar sensíveis ao próprio caminho dessa criança ou desse jovem. Os pais dessa criança devem estar sensíveis aos desafios que essa criança ou esse jovem irá sofrer ao longo da sua caminhada, pois o texto não está falando de qualquer caminho, mas está falando de um caminho particular. Já para esse caminho particular, existem 3 possíveis interpretações. A primeira interpretação para essa palavra, no seu próprio caminho, alguns teólogos vão interpretar que está falando de uma linguagem, ou seja, os pais dessa criança ou desse jovem precisam comunicar, ensinar essa criança numa linguagem compreensível para que ele possa aprender e caminhar sobre os ensinos corretos, sejam eles os ensinos de Deus ou o ensino comum do dia a dia. A segunda possibilidade de interpretação, que alguns teólogos também têm afirmado ao longo da história, que essa palavra no seu próprio caminho está tratando de vocações ou tendências, ou seja, os pais precisam estar atentos às vocações e tendências que os seus filhos, desde a sua mocidade, seja ele criança ou seja jovem, essas tendências que ele apresenta, seja na questão comportamental, seja na sua intelectualidade, seja nas suas vocações para trabalho, para ministério na igreja. Então, alguns teólogos interpretam que esse caminho do jovem ou da criança está tratando da sua vocação ou das suas tendências. E os pais precisam estar sensíveis para perceber essas vocações e essas tendências e ensinar essa criança nesse caminho da forma mais correta possível. A terceira possibilidade de interpretação desse texto, que é a interpretação mais comum, é que esse caminho do jovem ou da criança é o caminho de Deus, o caminho da fé, da interpretação do certo e errado conforme as escrituras, a palavra de Deus. Então, os pais dessa criança devem estar sensíveis às escrituras, ao que é certo, o que é errado, aos mandamentos do Senhor, para que possa transmitir para o seu filho o caminho correto no qual ele deve andar. Eu particularmente creio que a intenção original do autor quando escreveu esse versículo era em relação à posição número 2. Como a palavra caminho ali contém implicitamente a questão do caminho da própria criança ou do próprio jovem, então eu creio que a intenção original do autor era apontar para os pais dessa criança ou desse jovem para que eles estejam atentos às vocações, às tendências e os desafios que vão surgir na vida particular dessa criança ou desse jovem. A ideia ali não é que os pais imponham as suas próprias experiências aos seus filhos, mas sim que os pais estejam sensíveis ao caminho desse filho e perceba que as suas tendências, as suas vocações, os seus desafios são diferentes dos seus próprios caminhos. Então eu creio que a posição número 2 é a mais correta para interpretar esse texto. E eu creio que essa interpretação é a mais correta também por causa da continuação do texto, que diz: "E ainda quando for velho não se desviará dele." Ou seja, esse não se desviar é uma virtude de alguém que permanece em meio aos desafios. Ou seja, se os pais ensinarem os seus filhos em meio aos seus próprios desafios, em meio às suas próprias tendências, em meio às suas próprias vocações, isso gerará nele uma virtude para permanecer nos seus próprios caminhos e não se desviar deles. Mas isso não quer dizer que as demais interpretações também não possam ser aplicadas a esse texto, pois é importante que os pais também estejam sensíveis a conversar com esse jovem, com essa criança, numa linguagem que seja compreensível para ele. E também, como estamos falando de pais cristãos e desse filho e desse jovem também cristão, nada mais justo do que seguirmos as escrituras que nos diz que devemos ensinar os nossos filhos no caminho da fé. Obviamente esse texto não deve ser tratado como uma promessa, como já dissemos, pois nós cremos que é necessário uma atuação individual do Espírito nessa criança ou nesse jovem para que ele possa permanecer nos caminhos do Senhor. Mas isso não exime a responsabilidade dos pais em ensinar a palavra de Deus e os caminhos retos da fé para essa criança ou para esse jovem. Então agora, quando você ouvir esse versículo por aí, entenda que não é uma promessa. Então pode acontecer de você criar bem o seu filho no caminho de Deus ou nos seus próprios caminhos e ele se desviar, mas que o pai dessa criança ou desse jovem deve estar sensível ao seu próprio caminho e os desafios que essa criança e esse jovem terá ao longo do tempo. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você não conhecia essa interpretação, peço para que você deixe aí nos comentários e interaja com a gente.
comente, diga o que você acha disso tudo. E se você conhece pessoas que costumeiramente também interpretam errado esse texto, compartilhe esse vídeo com eles, que eles também possam aprender um pouco mais da palavra de Deus. E para terminar, gostaria de pedir para você, se inscreva no nosso canal, dê like no vídeo, ative o sininho aí para receber as notificações, comente para interagir com a gente e gerar engajamento no vídeo, e também nos siga nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, @teologia2. É só você procurar a gente lá e você vai nos encontrar. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.